tarde. Estamos começando aqui mais uma live Tira Dúvidas, que acontece todas as quintas-feiras aqui no perfil. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, me digam se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem. Está tudo certinho aqui com o áudio e com o vídeo, que a gente já vai começar a aula de hoje. Oi, Fê, boa tarde, tudo bem? Josemir, Tati, boa tarde. Vanderly, tudo bem, Vanderly? Que bom que vocês estão vindo. Bom, como vocês sabem, todas as quintas-feiras, à 1h da tarde, boa tarde. Todas as quintas-feiras, à 1h da tarde, eu dou uma live, né? É feita uma live aqui no perfil do Instagram Tira Dúvidas. Que bom, gente. Muito obrigada. Então, o intuito é ter um bate-papo mais próximo com vocês mesmo, a partir de dúvidas ou de necessidades que vocês têm aí no dia a dia de vocês profissional. Eu abro a oportunidade, né? Abro o espaço para vocês colocarem as dúvidas tanto no canal de alunos do Telegram, quanto também aqui no Instagram. Então, se você está no canal de alunos, né? No dia da live eu coloco lá eu abro um espaço para as pessoas colocarem suas dúvidas, ou também aqui nos stories do Instagram eu abro uma caixinha de dúvidas sempre no dia da live. Então, você tem a oportunidade de colocar a sua dúvida lá. Caso você tenha alguma dúvida e tenha perdido a oportunidade de colocar lá, você também consegue colocar aqui durante a live. É só você clicar nesse botãozinho que tem um ponto de interrogação aí na sua tela. Você coloca a sua dúvida e eu consigo acessar a sua dúvida muito mais facilmente. Porque como as pessoas ficam entrando, ficam comentando, a dúvida sobe, depois eu não consigo mais resgatar. Se você colocar ela ali no pontinho de interrogação, eu encontro mais facilmente, tá? Então o pessoal tá chegando aí ainda. Talvez tenha aqui, né, alguém que nunca assistiu a uma live, nunca assistiu a algum conteúdo meu ao vivo. Então, só para explicar e contextualizar como é que está dividida aqui, né, essa questão do conteúdo no perfil. Eu falo sobre iluminação, como vocês sabem, eu sou arquiteta e falo sobre iluminação, sou lighting designer e trabalho única e exclusivamente com iluminação aí há mais de 15 anos. E tenho esse perfil aqui no Instagram, através do qual eu me comunico com vocês e busco compartilhar conhecimentos sobre iluminação. Conhecimentos técnicos para profissionais que desejam trabalhar com um projeto de iluminação, seja para incorporar nos seus projetos que já façam no dia a dia, seja para trabalhar única e exclusivamente com isso, assim como eu faço, ou para ter mais conhecimentos no ramo. Então eu compartilho conhecimentos aqui todos os dias no feed, todos os dias nos stories, estou sempre abrindo caixinhas de perguntas, todas as quintas-feiras tem live. E além disso, eu também tenho aqui às terças-feiras no YouTube acontece o meu aulão semanal gratuito. Então, todas as terças-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, eu faço um aulão já bem mais aprofundado a respeito de um tema relevante sobre iluminação. Cada semana é um tema diferente, tem dias que é um tema mais técnico, tem dias que é um tema mais conceitual, tem dias que eu falo sobre produto, tem dias que eu falo sobre cálculo de iluminação, varia bastante e eu trabalho muito com o input que vocês me trazem, com o feedback que vocês me trazem. Muitas vezes, né, eu recebo muitas dúvidas a respeito de determinado assunto, eu vou lá e faço uma aula a respeito daquilo. Então, são aulas bem mais aprofundadas, são aulas de 1h, 1h30, até 2 horas, e elas ficam disponíveis no YouTube somente por uma semana. Depois desse período, ela sai do YouTube e vai lá para a biblioteca dos meus alunos do curso Viver de Iluminação, que tem acesso a todo o conteúdo. Nós já fizemos 49 aulas no YouTube, semana que vem será a aula de número 50, então todos os alunos do curso têm acesso a toda essa biblioteca, a todo esse repertório, mas mesmo que você não seja meu aluno, você consegue assistir semanalmente comigo no YouTube. Então é só você entrar no meu canal ali e se inscrever no canal para você ficar a par de tudo o que acontece, tá? E antes da gente começar efetivamente a parte das dúvidas, eu só queria abrir aqui um convite, fazer um convite para vocês. A partir do dia 30 de setembro, eu vou dar um intensivão sobre iluminação. É um intensivão de projeto de iluminação. Ele vai acontecer no YouTube, às 19h07, a partir do dia 30 de agosto. Então, vai ser 30 de agosto, 31 de agosto, 1º de setembro e 4 de setembro. As inscrições, é importante que você se inscreva para participar. É um evento totalmente gratuito, tá? Mas é importante que você se inscreva para participar. Por quê?
Quem se inscreve recebe por e-mail os links das aulas, os avisos, né, para não perder nada, recebe os materiais complementares, todas as apresentações que eu fizer ao longo das aulas, eu também vou compartilhar isso por e-mail para as pessoas, assim como vai ter todas as informações ali para participar dos sorteios, que vão ter uns sorteios muito legais e super ligados aí ao mundo da iluminação. Então, se você tem interesse, vai ser um intensivão de projeto de iluminação, realmente para fazer com que você ganhe mais autonomia para aprender a projetar, tá? Para se cadastrar, é só você clicar no link da minha bio, você já consegue se cadastrar. Vamos para o que interessa, então? Fazer aqui as respostas às perguntas de vocês. Como eu comentei no início da aula, a gente tem, eu abro aqui espaço para perguntas, tanto no Telegram quanto aqui no Insta. Então tô aqui com o meu computador aqui com o Telegram do lado e vou responder um pouquinho de cada uma, tá? A primeira pergunta que eu vou responder é aqui a da Fernanda. A Fê tá aí hoje, né, Fê? A Fernanda perguntou, sobre Dialux, Ju, como você faz quando você usa um perfil de LED de um fabricante e a fita de LED de outro fabricante? Porque muitas vezes o fabricante já fornece o IES do perfil com a fita, né? Obrigada desde já. Então, sim, sempre para se ter um arquivo IES, né, uma fotometria, é preciso que se tenha a fonte de luz dentro do produto. Então, se eu tiver só o perfil, não tem como ter medição, né? Porque a medição a fotometria é a medição da luz que sai daquele perfil. Então, ou você vai ter a medição do perfil com a fita dentro, ou o módulo de LED dentro, se for o caso, ou você vai ter a medição somente da fita. Não tem a medição só do perfil para você juntar uma coisa com a outra, tá? Então, quando eu utilizo perfil de LED, eu busco geralmente utilizar dos fabricantes que já fornecem tudo junto, porque isso é muito mais fácil para especificação, para gerenciamento de obra. Isso já vai montado para a obra, sob medida, com o rabicho, tudo certinho. Então, toda a instalação fica muito mais simples. Eu priorizo utilizar esse tipo de fornecedor e aí eu utilizo a fotometria que vem desse fornecedor. Agora, se por acaso eu precisar comprar de um fornecedor só ali o perfil e outro só a fita, aí eu vou precisar pegar a fotometria dele, daquele perfil com fita, e alterar as características da fonte de luz conforme a fita que eu vou utilizar. Não é o ideal fazer isso, mas pensando que fita, né, você não tem muita variável de saída de luz, a forma como sai a luz, essa variável quem vai colocar no sistema é o perfil, isso é uma coisa que pode ser feito. Então, vamos supor que eu tenho ali a fotometria de um fabricante que tem o perfil com a fita de 500 lumens por metro, mas eu vou utilizar o perfil, aquele perfil, só que com a fita de outro fabricante que tem, por exemplo, 600 lumens por metro. Então, eu vou no Dialux e faço esse ajuste manualmente, ciente, é muito importante sempre que a gente faz isso, estar muito ciente de que existe ainda uma possibilidade de ter uma margem de erro, tá? Mas sim, eu faço esse ajuste e aí a gente tem o resultado aí mais próximo do que vai ser o final. Mas não tem como eu ter uma fotometria sem ter a fonte de luz dentro. Realmente uma coisa está dependente da outra. Tá bom, Fê? Espero que eu tenha esclarecido sua pergunta. Se não ficou claro, você me diga que eu falo aqui mais, tá? Bom, vou responder uma pergunta aqui feita nos stories, então, para a gente ir alternando. Essa aqui foi feita hoje, ó. Ju, qual luminária você recomenda para projeto de ginásio poliesportivo? Esses ginásios poliesportivos, eles utilizam, eles têm uma arquitetura, né, normalmente, que tem um pé direito bastante alto, vai ter 6 metros, 8 metros de pé direito, é como se fosse um galpãozão, né? E a gente precisa de uma iluminação que seja bastante homogênea nesse ambiente e adequada para a atividade esportiva. Então, a primeira coisa que a gente precisa é seguir as normas, né, de iluminação. Existem essas normas, né, essas indicações de qual precisa ser o nível de iluminação, qual que é o nível de uniformidade adequado, qual que é o nível de ofuscamento máximo, a depender do tipo de esporte que é feito. Então, para futebol existe uma demanda, para vôlei é outra, para handball é outra, e assim por diante. E a depender também do tipo de competição que é realizada lá. Se for uma competição recreativa, o nível de iluminação é mais baixo. Se for uma competição já a nível, se for um jogo de competição mesmo, já é um nível mais alto.
Se for um jogo com televisionamento, já é um nível mais alto ainda, com uma uniformidade maior ainda. Se for um televisionamento em Ultra HD, com slow motion, é mais ainda. Então, sempre vai variar em função tanto do esporte, quanto também do tipo de jogo que acontece ali, tá? Agora, com relação a equipamento de iluminação, como a gente tem o ginásio, né? Ele é normalmente um espaço bem grande, com pé direito bastante alto, não é muito conveniente, é possível também, mas não é muito conveniente iluminar pelas laterais, tá? O que a gente mais vê, o que a gente mais utiliza é a iluminação por cima mesmo, utilizando luminárias que são adequadas para esses pés direitos bastante altos. Então, a gente utiliza peças que são utilizadas também em indústrias, em galpões logísticos e coisas do tipo, que se chamam luminárias high bay. Eu vou até colocar aqui como nome em inglês, high bay. Coloquei aqui nos comentários, são luminárias LED, né, high bay, que elas são utilizadas para esse tipo de iluminação. Então, tem high bay que você vai conseguir utilizar para 6 metros de altura, para 8 metros de altura, 10 metros de altura e assim por diante, até mais do que isso. Eu até peguei uma foto aqui para mostrar para vocês, não sei se ela vai aparecer bem. Ah, apareceu. É esse tipo de luminária, tá? Então, ela é uma peça grande, que ela vai ter, sei lá, uns 30, 40, 50 centímetros de diâmetro, a depender da potência e do fluxo luminoso, e ela fica presa na cobertura do ginásio, distribuída, né, de uma forma uniforme, é feita uma malha mesmo, né, nesse teto do ginásio para a distribuição dessas luminárias, tá bem? Agora, tem uma outra pergunta que é parecida, eu vou responder aqui já na sequência, que ela tá ligada. E também o Cássio está perguntando, e quando é para society sem cobertura? E a pergunta que veio nos stories, você poderia falar um pouquinho sobre iluminação de quadra de tênis, que também, via de regra, é sem cobertura, né? Existem algumas quadras indoor, mas a maioria dos casos é sem cobertura. Então, quando a gente tem essas situações sem cobertura, a iluminação é feita pelas laterais. Normalmente é feita com o uso de postes, que são posicionados nas laterais do campo. Assim, pensa num campo de futebol, por exemplo. Ou você tem a iluminação fixada naquele anel, né, da cobertura do campo, ou essa iluminação está fixada em postes bem altos, né? No caso de estádios de futebol, são colunas altíssimas, com todas as luminárias ali concentradas, direcionadas para o campo. Reparem nisso quando vocês virem um jogo da próxima vez. Quando a gente fala em quadras menores, né, por exemplo, quadra de tênis, a gente tem os postes na lateral. Esses postes vão ter vários projetores de LED, né? A gente está usando mais LED hoje em dia, antes se usava vapor metálico. A gente vai ter vários projetores de LED direcionados para o campo. Uma coisa muito importante, qualquer esporte, mas no tênis, isso também é muito importante, tênis, vôlei, esse tipo de esporte, é que no saque o jogador olha para cima, né? Ele joga a bolinha para cima para fazer o saque. E nesse jogar a bolinha para cima, ele tem um risco muito grande de ser ofuscado, porque ele olha para cima nesse momento, é um momento crítico, né, na hora do jogo. É a mesma coisa para o goleiro quando ele vai pegar a bola, etc. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o ofuscamento. Por isso que para quadras de tênis, o tipo de projetor que a gente utiliza com mais frequência também não é regra, porque depende muito das características da quadra. Tem quadras que seguem as medidas oficiais e outras que não, ou se não a altura do poste, né, exige um tipo de produto diferente, mas via de regra para quadras de tênis a gente utiliza luminárias assimétricas. O que são as luminárias assimétricas? São os projetores que emitem luz, ao invés de ele emitir uma luz que é totalmente simétrica, né, para frente, ele emite uma luz que ela vai mais para frente do que para trás. Então, se eu tô com o projetor assim, né, virado para baixo, a luz tá para baixo, tá? Ao invés dele emitir a luz assim para baixo de uma forma simétrica, não, ele joga a luz assim para frente. Então, isso faz com que eu consiga instalar o projetor no poste exatamente deste jeito, ao invés de eu precisar instalar ele assim, como a gente vê em muitas aplicações. Porque quando ele está instalado assim mais para cima, você vê diretamente a fonte de luz, né? O jogador ali que está na quadra. Quando ele está instalado para baixo, não.
Então, esse projetor assimétrico, a gente admite uma inclinação nele de 10, 15 graus, não mais, 5, 10 graus, não mais do que isso, não estourando 15, porque aí você já começa a ter problemas de ofuscamento. Então, ele foi desenvolvido justamente para isso. Luminárias, quadras de tênis, então, utilizam mais esse recurso. Agora, quadras de futebol, a gente pode utilizar o simétrico mesmo, o projetor simétrico, que ele já é mais alto, só que a gente precisa prestar atenção, né, nessa questão do ofuscamento. Então, como isso é feito? Existem os índices máximos que são colocados ali em norma, e na hora do cálculo, que isso é feito em software, e aí a gente faz uma avaliação ponto a ponto no campo, o software mede qual é o grau máximo de ofuscamento. Então, pensa que ele divide esse campo aí em vários pontos, a depender do tamanho do campo, etc., são mais pontos ou menos pontos. E para cada um desses pontos, ele faz uma análise 360 graus na altura do observador. Então, ele entende que tem um jogador ali, né? Ele mede na altura do olho do observador e mede 360 graus qual que é o grau de ofuscamento máximo. Ele faz isso várias vezes ali no campo de futebol. Então, se todas essas vezes estiver abaixo do limite estabelecido em norma, tá ok. Se não, você vai precisar fazer os ajustes, tá? É dessa forma que a gente faz. Então, para quadra de tênis, geralmente a gente vai usar o projetor assimétrico, e para outros esportes, geralmente a gente usa simétrico. Ok? Ficou claro? Eu vi que alguém fez uma pergunta aqui, mas ela passou. Aqui. Ju, estou com uma cliente que tem uma franquia de chinelos e ela disse que a luz está amarelando os produtos no depósito. Teria alguma luz que não prejudica o produto? Olha, eu imagino que muito provavelmente a iluminação que ela tem não é LED. Porque o LED, um dos benefícios do LED, além da vida útil, além do baixo consumo, é também que ele não emite nem infravermelho nem ultravioleta no facho. Coisas que as lâmpadas fluorescentes emitem, as antigas lâmpadas incandescentes, lâmpadas halógenas também emitiam. Então, esse tipo de problema acontecia muito frequentemente em lojas de roupa que tinham, né, aqueles nichos que ficavam as camisas dobradas e às vezes tinha camisas dobradas e às vezes ficava ali um pontinho de luz. A camisa de cima sempre ficava desbotada, porque ela estava recebendo ali um alto índice, né, de infravermelho e ultravioleta. Então, muito provavelmente, se ela está tendo alteração na tonalidade dos produtos, ela não tem ali o LED. O ideal seria ela substituir a tecnologia. Imagino que essa fonte de luz também esteja próxima, né, dos produtos. Às vezes tem os estoques que tem o pé direito bastante baixo. Se for o caso, realmente vai manchar. A sugestão é substituir para o LED. Eu realmente nunca vi o LED manchar produto. Então, eu imagino que não seja, eu imagino que realmente seja essa questão, tá? Legal. Vamos lá, então. Tem mais uma pergunta aqui. Como devo avaliar a quantidade de lux no ambiente quando a maioria é arandela em pé direito alto? Não tenho dialux, faço por partes, onde as arandelas iluminam mais? Tem sugestão de produtos e lâmpadas que não sejam apenas decorativas para obter uma boa iluminação? Camila, nesse caso é mais difícil realmente, porque quando a gente está fazendo iluminação de um ambiente, né, somente pelo perímetro, que é o caso das arandelas, você vai ter uma chance, né, de ter o centro desse ambiente mais escuro. Então, o dialux seria a melhor forma realmente de fazer isso. Para você garantir, né, uma maior saída de luz, o que eu te sugiro é utilizar uma arandela que tenha emissão de luz frontal. Existem aquelas arandelas que são presas à parede que emitem a luz só para baixo, ou aquela que emite luz para baixo e para cima, ou também existem algumas que emitem luz para frente, né? Geralmente ela é fechada por um acrílico leitoso ou por um vidro leitoso. Então você vai garantir que essa luz vai chegar mais para o centro do ambiente, não vai ficar tão rasante perto da parede, tá? Esse é o tipo de produto que eu te sugiro. E, além disso, também sugiro você utilizar peças complementares no centro do ambiente, como, por exemplo, abajures de piso, peças que vão te ajudar a manter a iluminação, o nível de iluminação ali no espaço, ok? Vamos lá para mais uma pergunta aqui do Insta. A Flaviana está perguntando, pode iluminar a fachada de uma cor e a garagem na iluminação geral com outra?
Olha, Flaviana, se essa garagem ela estiver integrada à fachada, eu não sugiro, porque você vai ter ali não vai ficar harmonioso, sabe? O contexto geral. Se você tiver uma garagem que é totalmente fechada, aí você tem menos problema. Mas a pergunta é, por que você quer usar temperaturas de cor diferentes, sabe? Você não precisa. Talvez você esteja imaginando que na garagem você tem que usar luz fria, uma luz, né, um pouco mais fria. Você não tem essa necessidade. A gente precisa sim ter a quantidade de luz correta, ideal, mas você não precisa ter luz fria. Eu sempre faço projetos residenciais com a garagem com luz quente. A norma pede 75 lux a nível do piso numa residência, mas, numa residência não, perdão, a norma não fala de residência. A norma pede 75 lux no nível do piso em ambientes comerciais, que é o que a norma trata, mas em residências eu costumo usar um pouquinho mais para dar mais conforto também para as pessoas que estão ali. Então eu uso um 120 por aí a nível do piso, tá? É minha sugestão. Mas utiliza a mesma temperatura de cor, você não precisa utilizar diferente. A Nathalie pergunta, quais os tipos de spot que são padrão para uma residência? Aqui, Nathalie, é meio difícil eu responder aqui a sua pergunta, porque eu precisaria de fotos para exemplificar, né? Mas numa residência, a gente pode utilizar os spots de embutir, os spots de sobrepor e os spots de trilho, são os mais comuns, tá? Existe também um spot que se chama de semi-embutir, mas ele tem uma aplicação mais para lojas, não é tão utilizado para residências, então eu não acho que vale a pena abordar aqui. Então ele pode ser de embutir, aí você precisa ter o forro de gesso, o de sobrepor que você vai aplicar na laje, ou o de trilho, que você vai utilizar um trilho eletrificado e ele fica integrado nesse trilho. A vantagem quando você tem o trilho é que você pode movimentar esse spot ao longo do trilho e você vai ter, né, você tem mais flexibilidade ali. Então, se o layout dessa sala mudar, se em algum momento você precisar de uma luz em outro lugar, você consegue também mudar o local onde está essa fonte de luz. Tem perfis também que você pode integrar spots, mas isso são todas as aplicações assim mais específicas, né? Estou falando de uma maneira geral, é isso que a gente mais vê. Os spots também são luminárias para uso para iluminação de destaque. Então, existem tanto os spots que utilizam lâmpadas, como também os spots que são com LED integrado. Os que utilizam lâmpadas, a gente vê com mais frequência, a gente vê, né, que existem com para lâmpada de Croica, para lâmpada par ou para lâmpada AR, que são as lâmpadas de facho, né, que vão trabalhar com um facho bem definido, facho fechado, médio ou aberto, 12, 24 ou 36 graus. Hoje já existe, né, as dicróicas com 60 graus, tem um facho um pouco mais aberto, mas esse é o objetivo, tá? É possível utilizar esse tipo de iluminação para fazer luz geral, utilizar spots para fazer luz geral? É possível, mas você precisa tomar cuidado porque esse é um tipo de lâmpada que vai te dar uma luz mais marcada. Então, precisa ter isso em mente. É isso que você quer? É esse o objetivo? O projeto comporta isso? Mas é possível utilizar sim. E também existem os com LED integrado. E aí, nesse caso, ele vai fazer mais ou menos, né, a mesma coisa que com lâmpada. Geralmente, os de LED integrado tendem a ser mais eficientes. São produtos que também têm uma vida útil maior do que com lâmpadas, mas também são produtos mais caros. Então, para uma aplicação residencial, a gente vai utilizar geralmente com lâmpada. E a gente utiliza os com LED integrado para aplicações comerciais, aplicações que o produto fica aceso muitas horas por dia, às vezes até 24 horas, e aí justifica ter esse aumento de preço por conta de uma vida útil mais alta, tá? Mas acho que eu dei uma resumida aqui, espero ter esclarecido aí de alguma forma, mas para mais do que isso eu precisaria ter fotos aqui e para te explicar, tá bem? Vamos ver aqui. Vou puxar das perguntas que foram feitas na caixinha de perguntas. Aqui, ó. Ju, estou com meu primeiro... só uma coisa, pessoal. Quem tá fazendo pergunta aqui no chat, se puder colocar a pergunta aí onde vocês veem na tela de vocês, onde tem um pontinho de interrogação, isso facilita bastante para mim, porque depois eu consigo resgatar com muito mais facilidade. Porque a pergunta vai passando, depois eu não encontro mais, tá? Por favor. Ju, estou com o meu primeiro projeto de iluminação para orçamento. Como calcular? Primeiro, parabéns, espero que dê tudo certo, que você seja muito bem sucedido, que você consiga aí pegar esse projeto e que tenha muito sucesso com ele.
Bom, para a gente fazer esse orçamento, a forma como eu faço aqui no escritório é por complexidade de projeto. Eu não faço cálculo de orçamento, não faço orçamento, né, de iluminação com base em área do projeto, metro quadrado, que é uma forma como algumas pessoas fazem, mas eu não acho que é a forma ideal. Por quê? O nível de complexidade do projeto tem pouco a ver com a área do projeto e tem mais a ver com o tipo de projeto. Então, eu sempre dou esse exemplo aqui, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, o projeto de uma loja de joias, uma loja de shopping de joias, é uma loja pequena, mas que ela tem a parte da vitrine, tem um monte de nichos, tem os expositores, tem a mesa onde o cliente fala com a vendedora, tem a área do caixa, tem estoque, tem várias áreas, né? E a exposição é uma exposição quase que uma exposição de um museu, então tem um alto nível de complexidade que precisa ser muito estudado e tal. E é uma loja pequenininha. Um galpão industrial, por exemplo, ele tem centenas ou até milhares de metros quadrados. E a gente pode fazer a iluminação, né? O galpão em si, ele é uma área única, que você faz um único cálculo ali e está resolvido. Claro que você vai ter ali banheiro, salinhas e tal, mas ele acaba sendo um projeto muito mais simples, muito mais prático, tá? Então, vamos supor que eu estivesse cobrando R$ 5.000 um metro quadrado para uma loja de joias e os mesmos R$ 5 um metro quadrado para um galpão logístico. Para a loja de joias ia ficar muito barato em relação à complexidade e para o galpão logístico ia ficar muito caro em relação à complexidade. Num projeto você ia pagar para trabalhar e o outro projeto você não ia conseguir fechar. Então, não é o ideal realmente trabalhar com preço por metro quadrado. Por isso que eu indico trabalhar com valor em relação à complexidade. Então, eu avalio a complexidade daquele projeto. Se é uma casa, se é um apartamento, por exemplo, ele tem um nível de complexidade. Se é uma casa que já tem área externa, tem outro nível. Se é uma casa que tem área externa e tem piscina e tem quadra, é outro nível, entende? Então, eu não estou falando somente de área, eu estou falando de quantidade de avaliações que precisam ser feitas ali. Então, eu estabeleço um valor aqui no escritório por hora, ou seja, eu estimo quantas horas eu vou despender para desenvolver aquele projeto e aí depois faço esse cálculo dependendo em relação ao valor da hora que eu tenho aqui no escritório. E para chegar nesse valor de hora, né, a resposta está meio comprida, mas acho que é importante contextualizar tudo. Para chegar nesse valor por hora, o que é importante é você ter total domínio sobre o seu custo. Então, você precisa ter todo o seu custo fixo, internet, telefone, as coisas que você precisa, né? Sei lá, se você paga aluguel do seu escritório, condomínio, etc. Você precisa também ter o seu custo variável nessa conta, que é tudo que varia, né, em função dos projetos que você pega, Uber, sei lá, coisas do tipo. E aí você chega, salários, se você tiver outras pessoas aí, né, que te ajudam e tal. E aí você chega no seu custo fixo e você divide esse custo pela quantidade de horas trabalhadas no mês. Então, esse é o valor do custo da sua hora. Vamos supor que o custo da sua hora seja R$ 50, tá? Aí, em cima disso, você ainda tem que colocar o lucro e depois ainda tem que colocar o imposto. Então, você faz toda essa avaliação, aí daí você tira o seu valor de hora, e aí, quando chegar um projeto para você orçar, você vai olhar e pensar, isso aqui eu vou demorar tantas horas para fazer. Você faz a multiplicação e você tem o valor do seu projeto, tá? Ju, nunca fiz um projeto. Como é que eu vou saber quantas horas eu vou investir fazendo aquele projeto? Por isso que eu falo para vocês bastante que é muito importante que vocês façam, pratiquem, né? Que vocês façam testes. Então, pega um projeto da sua casa, por exemplo, do seu escritório, da casa do seu amigo, e faça um projeto do início ao fim para você testar. É por isso que lá dentro do meu curso Viver de Iluminação, agora a gente tem um workshop que é para os alunos desenvolverem o projeto de iluminação junto comigo, mas eles desenvolvem o próprio projeto, fazendo então com que tenham domínio sobre as ferramentas, com que tenham as dúvidas, né? Porque é na hora que a gente está fazendo que a gente tem as dúvidas, e obviamente que os primeiros projetos você vai demorar muito mais do que os projetos, né? Depois que você já tiver feito vários. Então, ali, você fazendo um projeto teste, você já tem mais ou menos, né? Se precisa ir anotando, você já tem mais ou menos ali a quantidade de horas que você demorou para fazer aquele projeto, e a partir daí você consegue estimar para os próximos. O que é importante é, a cada projeto que você faz, você anotar
quantas horas você estimou e quantas horas você de fato utilizou para fazer aquele projeto. E aí você vai ficando cada vez mais certinho, né? Tendo essa informação cada vez melhor aí no seu dia a dia, para que esses orçamentos saiam cada vez mais ajustados conforme o teu custo e a lucratividade que você quer ter. Espero ter esclarecido. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui do Telegram. Qual fita de LED posso colocar sob uma bancada de banheiro para ter uma iluminação bem suave, fraquinha, para quando o usuário precisa levantar durante a noite para ir ao banheiro? A pessoa normalmente nem acende nada, o que entra de luz da rua já é suficiente. Quem fez essa pergunta foi a Ana Cecília. Legal, Ana Cecília, eu gosto muito dessa aplicação que você tá se referindo. Realmente essa luz é bem fraquinha, ela serve como um guia, né? Só para a pessoa ali entrar no banheiro rapidinho durante a noite e não precisar acender a luz do teto. Quando a gente fala para essa aplicação, a gente vai usar o perfil com a fita LED. A fita LED mais fraca que tem gira em torno de 500 lumens por metro, padrão de mercado, né? A gente tem alguns modelos aí especiais que tem um pouco menos, mas padrão de mercado gira em torno. Então vai ter 480, 450, 500, 550. Então você pode utilizar essa, até porque essa fita vai estar dentro de um perfil e esse perfil também já vai, né, ter uma eficiência, não vai ter essa eficiência de 100%, você vai ter uma saída de luz menor, pelo menos aí uns 30% ela vai roubar. Então se você tiver 500 lumens de fluxo luminoso da fita e o perfil consumir 30%, né, ele roubar aí 30%, você vai ter uma saída de 350 lumens por metro. Então, tá bom, né, se você utilizar essa fita, tá? É isso que eu te sugiro utilizar. Ok? Vamos lá, então, para a próxima dúvida. A Fê. Ju, aproveitando a pergunta sobre garagem, qual uniformidade você indica para esse local? Para garagens, Fê, a norma fala em 0,4. Então, a norma pede em 75 lux a nível do piso, com 0,4 de uniformidade. Isso é para ambientes comerciais, né? Então, como eu falei, para residências eu uso um pouquinho mais, eu gosto de usar um 120 a nível do piso. E a uniformidade pode utilizar 0,4, geralmente vai acabar dando um pouquinho mais, mas 0,4 vai funcionar bem, você pode utilizar isso sim, tá? Próxima. Dialux funciona bem em tablet, ele tem assinatura anual. Olha, Camila, o Dialux é gratuito, você não precisa assinar. Existe uma versão paga, mas para ser bem sincera com você, eu nem sei o que essa versão paga oferece, porque eu nunca precisei de mais funcionalidades do que o Dialux já traz na versão gratuita. Então você está super bem amparada com isso. O Dialux funciona no Windows, ele roda no Windows. Ele não roda, por exemplo, em iOS, então se você tiver um Mac ou um iPad não vai rodar. E para o Android eu já não sei se funciona. Então eu acho que é legal dar uma olhadinha no site do Dialux, dialux.com. Eles têm um campo lá onde eles respondem especificamente a essa pergunta, sobre o sistema operacional. Eu acredito que seja apenas o Windows, tá? Eu sei que, por exemplo, para Mac é até vergonhoso isso, mas dá para você emular um ambiente de Windows para o Dialux rodar dentro do Mac. Eu não sei a complexidade disso. Também não sei se isso funciona para o tablet, tá? Eu uso o tablet de outras formas. Eu não uso para rodar o Dialux. Eu rodo o Dialux no computador e eu uso o tablet para fazer anotações, para fazer visita em obra, né? Esse tipo de função. Então, eu realmente não tenho como te confirmar. Mas dá uma olhadinha no site da Dialux que você vai ter essa resposta. Ok? A Natália. Obrigada por responder essa minha pergunta. Imagina, Natália, você tem algum curso disponível? Sim, eu tenho o curso que é o Viver de Iluminação. Ele é um curso de projeto de iluminação que ensina a fazer projeto do zero ao projeto executado. Então, ele vai ensinar todas as bases da iluminação, ensina como projetar cada tipo de ambiente, as etapas do projeto de iluminação, tanto as questões sobre o projeto em si, anteprojeto, projeto executivo, estudo preliminar, conceituação, quanto também sobre as questões mais comerciais, como cobrar, como falar com os clientes, posicionamento de mercado, orçamentos e assim por diante. Também tem um módulo sobre produtos
e tem um módulo bônus sobre Dialux, em que eu ensino a usar o Dialux, né? Desde como baixar, configurações iniciais, como fazer os cálculos, tudo isso. O curso também ele tem um workshop que está incluído, que eu incluí há pouco tempo. Ele é um workshop em que o aluno faz um projeto de iluminação junto comigo. Então eu faço a aula, vou fazendo o projeto de iluminação passo a passo, o aluno assiste, faz o seu próprio projeto, depois ele coloca essa atividade na nossa comunidade de alunos, que a gente tem uma comunidade, e ali todo mundo, né, dá pitacos, dá sugestões, troca ideias, informações e tem o meu acompanhamento. Então ao final do curso o aluno sai com um projeto de iluminação concluído do início ao fim por ele, tá? As matrículas para o curso estão encerradas nesse momento, mas eu vou abrir matrículas no comecinho do próximo mês, no comecinho agora de setembro. Então, é só ficar de olho aqui no canal, só ficar de olho aqui no perfil, que muito em breve eu vou colocar mais informações a respeito disso, tá bem? Vamos lá para a próxima pergunta. Ju, para closet, utilizo 200 lumens por metro quadrado? Pode ser utilizado lâmpada de faixa 60 graus? Então vamos lá, duas coisas diferentes. Quando a gente fala em nível de iluminação, a gente não está falando em nível de iluminação por metro quadrado. A gente está falando no nível de iluminação para o ambiente. Então, se a norma, por exemplo, me pede 500 lux de nível médio para um determinado ambiente, não vai ser 500 lux por metro quadrado, vai ser 500 lux de média por um ambiente inteiro. Se esse ambiente tiver 10 metros quadrados, 20 metros quadrados ou 1000 metros quadrados, essa análise é feita considerando a área total. Por que isso é relevante? Porque quando a gente fala em iluminação da área, se eu estou olhando por metro quadrado, significa que a minha média final do ambiente como um todo vai ser muito maior do que os 500 lux. Então é importante só saber disso, né, ter isso em mente na hora de projetar. E o software, né, e todos os cálculos que são feitos nesse sentido. Agora, sobre a lâmpada de 60 graus, essa é uma lâmpada que, embora tenha um facho de luz mais aberto do que as lâmpadas convencionais, que vão ter, né, o facho fechado, médio e aberto, 12, 24, 36 graus, quando a gente tem o facho de 60 graus, é um facho mais aberto. Mas, ainda assim, é uma lâmpada que é utilizada para destaque, né? Para destacar determinados objetos, determinadas obras. Então, você pode usar para destacar um quadro, para fazer, né, destacar uma escultura, um elemento que você tem ali importante. Não é uma luminária, não é uma lâmpada adequada para iluminação geral, porque querendo ou não, esse facho, né, todo esse fluxo luminoso, ele está concentrado num facho de luz que vai trazer um contraste para aquele ambiente. Então, eu vou ter áreas mais escuras e áreas mais claras, o que para um closet não é legal, porque você quer observar tudo que tem ali no armário de uma forma bastante... você quer ter total visão do que tem ali no armário, né? Você não quer ter áreas mais escuras, isso é desconfortável, não é o adequado. Então, para essas áreas, eu não indico usar spot, seja qual for o facho, tá? 12, 24, 33 graus, menos ainda, mas mesmo 60 graus não. Eu sugiro utilizar uma fonte de luz que seja uma luminária que dê uma luz mais homogênea, né? Que dê uma luz mais homogênea mesmo, uma luz que não seja marcada, que não vá criar esses pontos de luz e sombra, tá bem? Então, você pode utilizar, por exemplo, um downlight que tem uma luz mais aberta, por exemplo, são luminárias, né, que tem um facho de luz que vai partir dos 100 graus, 100, 120 graus. Você pode utilizar um perfil de LED também, ele também tem um facho bem aberto. Esse tipo de iluminação que é bem difusa, tá? É o ideal para essas áreas. Vamos lá. Oi, para entrar na lista de espera do curso, preciso participar do workshop gratuito? Então, como eu comentei aqui no começo da nossa live, a gente vai ter um workshop, na verdade não é nem um workshop, é um intensivão de projeto de iluminação gratuito, que vai acontecer a partir do dia 30 de agosto. Para se cadastrar, é só clicar no link que está na minha bio e fazer ali o cadastro, deixar seu e-mail. Por que é importante você se cadastrar mesmo ele sendo gratuito? Porque quem se cadastra vai receber com antecedência as informações do tema das aulas, o link das aulas para não esquecer, vai receber os materiais complementares que forem apresentados nas aulas e vai receber as informações relativas aos sorteios que vão acontecer durante o intensivão. Então, é bem importante que você se cadastre.
E ali também já é uma lista de espera para quem quiser se matricular para o curso Viver de Iluminação. Como eu falei, as matrículas vão ser abertas no começo do mês que vem. Você não precisa obrigatoriamente participar do intensivão, mas eu sugiro fortemente que você participe, porque ele vai ter muito conteúdo, é um conteúdo muito relevante, e é um conteúdo que embasa, né, muita informação a respeito da iluminação. Então eu vou mostrar para vocês ali na prática um projeto sendo transformado de um projeto normal para um projeto espetacular com a iluminação, de um projeto repleto de erros para um projeto 100% correto, 100% eficiente com iluminação, tá? Sugiro muito que vocês participem. Então é só clicar ali no link da bio e se cadastrar. Mas de qualquer forma não é obrigatório. Ju, qual a fita de LED ideal para rasgo no gesso? Iluminação geral indireta. Para responder essa pergunta, a gente realmente teria que fazer o cálculo do ambiente com base em todas as características daquele ambiente. Então, quando a gente faz o cálculo, a gente considera as cores das superfícies, a gente considera as texturas, a gente considera o layout, tem várias questões que são avaliadas, o pé direito, né, interferências e tudo mais. Então, é muito complicado nós falarmos em fluxo luminoso a partir de apenas de você me dizer assim, eu vou fazer um rasgo na minha sanca, entende? Depende muito de todas essas questões. Quando eu vou utilizar uma sanca ou um rasgo no gesso numa sala, num ambiente residencial, para iluminação funcional, normalmente eu utilizo fita de 1.500 lumens por metro. Mas, novamente, isso depende das características do ambiente e também depende do perfil que você vai utilizar. Porque tem perfis que são mais eficientes e perfis que são menos eficientes. E aí você pode utilizar se você tiver um perfil mais eficiente do que o outro, você pode utilizar a fita exatamente do mesmo fluxo luminoso, só que a entrega de luz de um perfil vai ser muito maior do que a do outro. E aí, né, você vai ter resultados completamente diferentes. Então, assim, só para te dar um número, né, para te dar uma resposta, é o que eu utilizo normalmente, 1.500 lumens por metro, porém, depende. E o ideal é fazer uma avaliação caso a caso, certo? Natália, é Nathalie, né? Desculpa, Nathalie, acho que eu te chamei de Natália antes. Nathalie, o valor do curso ainda não está 100% fechado, por isso ainda não tenho como dizer para vocês, porque a gente, né, tá fazendo uma avaliação aqui de qual que vai ser essa oferta. A gente sempre oferece o curso com uma condição especial ali nos primeiros dias, então ainda não tenho essa informação, mas se você se cadastrar ali no intensivão, você vai receber essa informação assim que for definida, tá bem? Ju, para iluminar um quarto masculino sem gesso e com armário, pode ser com aquele trilho magnetizado? Pode ser com o trilho magnetizado. Só que aí o trilho é aquela mesma questão, né? Você pode usar nesse trilho spot, você pode usar módulos de luz mais difusa. Eu aconselho você a utilizar mais difusa, especialmente se estiver perto da cama, especialmente na frente do armário. Agora, se você tiver um quadro na parede, por exemplo, você pode utilizar um spot. Pode conseguir acessar aqui o fim da pergunta. E tem uma escrivaninha também no pé da cama. Na escrivaninha também você vai precisar de um módulo de luz mais difuso. Então, trilho magnetizado é uma opção, sim. Aí você precisa escolher bem o que vai ser utilizado em cada área para a iluminação geral do espaço. E adequada, né, para cada uma dessas áreas. Ju, qualquer fita LED P65 pode ser inserida em perfil? Já ouvi sobre a fita aquecer e danificar. Olha, Débora, o objetivo do perfil é realmente tirar, né, o calor da fita LED. Eu nunca ouvi o problema da fita LED aquecer dentro do perfil, a não ser que não seja um perfil de alumínio, né? Existem aí alguns perfil de PVC, que não são o ideal, tá? O ideal é a gente utilizar perfil de alumínio. Então, a princípio pode, nunca ouvi falar nada contra isso. O alumínio é justamente para isso. Claro que o dimensionamento da fita tem que ser feito corretamente, mas isso é padrão, né? Porque existem fitas mais largas e fitas mais finas, então existem também os perfis mais largos e mais finos. Se você for comprá-los separadamente, você tem que ver qual que é a largura da fita e o perfil onde essa fita cabe. Tudo isso precisa ser dimensionado corretamente, mas se tiver tudo dimensionado, né, nos conformes, vamos colocar assim, não tem
não tem por que dar problema, tá? Nunca, absolutamente nunca tive problema com esse tipo de questão a respeito da fita no perfil. Aliás, o perfil funciona justamente para isso. Agora, utilizar a fita sem o perfil e a fita sobreaquecer, isso acontece sim, acontece muito, por isso que o uso do perfil é indicado para 100% das aplicações com fita. Mesmo na sanca, mesmo num lugar onde você não vê, mesmo na marcenaria, não importa, porque a gente não está falando só de acabamento da instalação, que por si só já é um motivo muito importante para usar o perfil, mas a gente está falando também da vida útil da peça, da manutenção da vida útil de toda a instalação. Deixa eu ver. Pessoal, acabaram as perguntas aqui. A gente tem tempo para mais uma perguntinha. Mais alguém tem pergunta? Quer fazer alguma pergunta adicional? A Flaviana falou, em sanca redonda você usa qual perfil? Vai depender, Flaviana, como é que fala? Do diâmetro dessa sanca. Se for uma sanca bem grande, a gente consegue usar o perfil rígido mesmo. Inclusive, eu estou fazendo uma sanca redonda que vai ser instalada nos próximos 2, 3 meses, eu acredito. E aí era uma sanca redonda, mas tinha um diâmetro bem grande, né, essa curvatura. E aí a gente fez o perfil com barrinhas menores, e essas barrinhas menores foram conectadas nessa sanca grande, e aí eu utilizei o perfil de alumínio mesmo. Agora, se tiver um diâmetro muito pequeno, que impossibilite, né, inviabilize essas barrinhas menores, aí sim é possível utilizar o perfil de PVC, talvez seria uma saída, embora não seja o ideal, tá? O ideal é a gente sempre usar o perfil de alumínio. Tá certo, gente. Então, acho que eu respondi todas as perguntas de vocês. Queria agradecer muito pela companhia de vocês. Cada semana aqui tem sido mais legal. Vocês têm mandado mais perguntas, interagido mais. Isso é muito importante para mim. Veio uma última pergunta aqui. Vou responder essa última, então, tá? Qual tipo de iluminação você indica para um hortifruti? Olha, para hortifruti, a gente pensando, né, o que a gente precisa ali, a gente precisa mostrar esse frescor, essa qualidade das frutas e das verduras. Então, a primeira coisa que eu utilizaria é uma iluminação com IRC 90, ou seja, para que fique bem visível, né, a tonalidade, a qualidade das frutas e verduras que estão ali. Você pode utilizar iluminação com spots. Se você reparar, as grandes redes de supermercado já estão trabalhando dessa forma. Geralmente tem a iluminação geral do supermercado e em cima da parte do hortifruti tem uma malha de trilho e ali tem um monte de iluminação de trilho focada no hortifruti. Então você pode utilizar a iluminação de spot, que ele vai estar destacando aquelas frutas, assim como se fosse qualquer produto numa loja de roupas, por exemplo, ou numa loja de qualquer outra coisa. Então, você vai dar aquele destaque com o IRC 90 e utiliza a mesma temperatura de cor do resto da loja. Existem redes que gostam de diferenciar para criar mesmo, né, uma área diferente, mas eu acho que é interessante ali você usar a mesma temperatura de cor do resto da loja, tá? Ou 3.000 ou 4.000 Kelvin. Não utilizaria nem mais quente nem mais frio do que isso. Vamos lá, então. Ó, agora é a última mesmo, hein? Qual a altura ideal para arandelas em banheiro ao lado do espelho? Camila, o ideal é que ela fique bem perto, né, na direção assim do rosto da pessoa. Então, se ela estiver muito alta, ela pode acabar não iluminando super bem. Eu gosto de colocar 1,50 m de altura, porque ali, né, fica, mesmo quem é um pouquinho mais alto, quem é um pouquinho mais baixo, por exemplo, eu tenho 1,55 m, então o eixo da arandela, né, estaria mais ou menos aqui na minha cabeça. Mas ela vem um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, então fica legal. E também para quem é mais alto, ela consegue pegar bem o rosto da pessoa. Acho que é uma altura que fica interessante, tá? Então tá legal, gente. Muito obrigada novamente pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa live. Toda semana tem essa live, às quintas-feiras, à 1h da tarde. E eu sempre abro a caixinha de perguntas nos meus stories. Vocês me mandam as perguntas antes. E eu também abro a caixinha de perguntas no Telegram.
Quando vocês me mandam antes a pergunta, eu consigo me preparar mais. Então, se precisar de fotos para explicar melhor, eu já consigo separar essas fotos e deixar aqui na minha galeria. Então, eu consigo ter mais... consigo explicar de uma forma mais aprofundada, tá? Por isso que eu gosto que vocês mandem antes. Mas vocês também podem mandar aqui durante a live, que não tem problema nenhum, e a gente vai batendo esse papo. Então, agradeço mais uma vez e lembrando que para que vocês se inscrevam no intensivão de projeto de iluminação, que vai ser super completo, vai acontecer a partir do dia 30 de agosto, às 19 horas e 7 minutos no meu canal do YouTube, tá? Não deixem de participar, que tá imperdível. Um grande beijo, então, e até a próxima. Beijão, gente. Obrigada.